Lucas capítulo 2, versos 41 em diante, até o 52, diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Esse texto é bem interessante, não sei se vocês conhecem essa história. Eu creio que a maioria de vocês já conhece a história. Eu acho que as crianças também já conhecem essa história, não sei. Aquela história que Jesus sumiu, né? Ou os pais o perderam e ele foi achado no templo. Vocês conhecem essa história ou não? Mais ou menos, alguns já, outros não. Bem, a história é assim: eles foram a Jerusalém para cultuar e celebrar a festa, uma festa. E aí, quando chegaram em Jerusalém, terminada a festa, eles descobriram que Jesus tinha desaparecido. E Jesus tinha 12 anos. 12 anos. Se você acha que você é um pai ruim e uma mãe ruim, eu te mostro um exemplo de 2 pais bem ruins. Eles conseguiram perder o Salvador do mundo, né? Imagina vocês o tamanho do problema aqui que esse casal tem nas mãos. O fato aqui, irmãos, é que eles perdem Jesus, e aí começam a procurar, e eles procuram Jesus 3 dias. Eu imagino o desespero desses pais, já devia estar, né? Já devia estar convocando até o FBI atrás desse menino. Mas, enfim, acabaram encontrando Jesus e ele estava no templo. E quando encontram Jesus, então, eles têm um diálogo com Jesus, um diálogo meio... tem uns atritos ali, né? Dá umas faíscas aqui nesse diálogo, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse diálogo daqui a pouquinho. Mas o texto diz que Jesus volta com eles e vai, então, para a sua terra. Bem, irmãos, esse aqui eu quero começar dizendo que é um texto bastante complicado. Qualquer criança ou adolescente que tivesse feito o que Jesus fez, estaria errado. Vamos começar por aqui, tá certo? Não estamos aqui dizendo que um menino tenha que fazer o que Jesus fez. Qualquer menino no lugar de Jesus ia merecer umas bolachas, com certeza, porque estaria errado. Agora, cuidado. Jesus sabia que ele não era um ser humano comum. Eu estou falando que qualquer menino comum estaria errado. Mas Jesus não era um ser humano comum e ele sabia que precisava manter uma certa distância dos seus pais. O destino de Jesus não podia ser controlado pelos seus pais. A gente podia dizer que, de certa maneira, o que esse episódio ensina para os pais de Jesus seria mais ou menos isso. É como se Jesus estivesse dizendo assim: não me controlem demais, porque a minha missão é maior do que vocês podem compreender. Se o seu filho tem uma missão maior do que você pode compreender, é bem provável que você vai ser um problema muito mais do que uma ajuda na criação do seu filho. Esse é exatamente o caso de Jesus. A missão dele é maior do que José e Maria podem compreender. O que talvez não seria muito diferente do que muitos jovens hoje em dia pensam e falam para os seus pais, não é? Que eles têm uma vocação maior e que o pai fica tentando prender e que tem que chegar cedo em casa e não pode fazer isso, não pode ir ali, não pode ir acolá. E ele acha que tem uma vocação para mais do que simplesmente viver essa vidinha de chegar às 10 horas da noite ou de não poder fazer isso, não poder vir na igreja, sei lá. Eu tenho uma vocação maior, o mundo é meu. E aí os pais ficam tentando meio que manter o jovem dentro do seu limite.
a discussão de Jesus não é muito diferente do que a gente vê nessa crise de gerações que nós vivemos. Mas estamos falando aqui de Jesus, certamente. Jesus é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado, e é pressuposto aqui que ele está certo e José e Maria estão errados. Está certo? O único problema é a gente então entender como é que Jesus está certo e como é que José e Maria estão errados. Eu vou começar falando dos erros de José e Maria, e depois eu vou falar dos acertos de Jesus e por que Jesus está certo. Aonde foi que José e Maria erraram? Primeira coisa que José e Maria erraram, e erraram feio, é que eles não deveriam ter perdido Jesus de vista. Irmãos, os pais, eles não podem perder seus filhos de vista. Se uma criança de 12 anos desaparece, quem é o culpado? Não são os pais? A própria lei do país não vai incriminar a criança, porque ela tem 12 anos. 12 anos. Ela é muito pequena. E, portanto, os pais é que têm o dever de mantê-la perto de si. Se um filho se perde, com 12 anos principalmente, você pode imaginar que a culpa é realmente do pai e da mãe. Os pais, e essa é a grande lição, eles têm o dever de saber aonde os seus filhos estão e o que eles estão fazendo. E isso é uma coisa muito, muito, muito importante que nós, como pais, precisamos compreender. Um dos nossos deveres de pai é saber o que nossos filhos estão fazendo. Principalmente se eles têm 12 anos ou menos. Onde eles estão? Uma certa vez eu conversava com o pai a respeito dessas coisas, de criação de filhos, e que o filho desaparece, você não sabe onde está, o que é que está fazendo, e eu ouvi a seguinte resposta do pai: tem coisa que eu prefiro nem perguntar. E, sinceramente, isso é uma coisa que deixa a gente bastante triste, não é verdade? Como é que um pai ou uma mãe tem coisas que ele tem até medo de perguntar? Se você tem medo de perguntar, então é porque provavelmente você deveria perguntar mesmo. Porque o dever de cuidar do seu filho é seu. Então, olha, o dever de cuidar das crianças, de saber onde elas estão e o que elas estão fazendo é dos pais. Vocês entendem isso, crianças? Estão me entendendo ou não? Quem tem que cuidar de vocês é quem? Os pais de vocês, ok? Então são eles que precisam cuidar. Onde vocês estão e o que vocês estão fazendo, quem é que tem que saber disso? São os pais de vocês que têm que saber, ok? Não fiquem chateados com os seus pais se eles pegarem no seu pé. Onde você está? O que você está fazendo? Porque esse é o dever deles. José e Maria erraram, certamente. Segundo erro de José e Maria é que eles não entenderam a obra de Deus na vida de Jesus. Veja lá no verso 46 o que diz. 3 dias depois o acharam no templo. Jesus estranhou porque eles deveriam ter ido lá direto. Vocês não conhecem a mim, vocês não sabem quem eu sou? Vocês não entendem a obra de Deus na minha vida? Era aqui mesmo que eu deveria estar, foi o que Jesus Cristo disse. Eles não entenderam o que Deus estava fazendo na vida de Jesus. No versículo 49 diz: ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Era aqui mesmo que eu deveria estar, na casa do meu pai. José e Maria não entenderam o que Deus estava fazendo na vida de Jesus. Os pais precisam entender o que Deus está fazendo na vida dos seus filhos, para que eles não eduquem os seus filhos num caminho diferente do caminho de Deus. Às vezes Deus está conduzindo para lá e o pai está conduzindo para lá. Os pais precisam compreender, precisam orar, entender o caminho de Deus na vida dos seus filhos e trabalhar em sintonia com a vontade de Deus na vida dos seus filhos. Se eles não fizerem isso, e se não forem facilitadores do Espírito Santo e da obra de Deus na vida dos seus filhos, eles estarão incorrendo em culpa. E um terceiro erro de José e Maria é que eles atribuíram a Jesus uma culpa que Jesus não tinha. E Jesus ficou meio bravo com isso. Jesus não tinha essa culpa, não era dele. E a gente vê isso nitidamente nos versículos 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, e a mãe é danada para fazer isso, né? Filho, por que fizeste assim conosco? Qual é a culpa de Jesus? A culpa de Jesus é que ele está fazendo os seus pais sofrerem. Você está fazendo a gente sofrer. Não sei se você usa esse tipo de desculpa com o seu filho, mas eu que já fui um filho, você também deve ter sido, você deve saber que esse é o tipo de argumento que simplesmente não funciona com os meninos, não é verdade? Você está fazendo a gente sofrer.
Isso geralmente não funciona. Diz assim o verso 49. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? E olha o verso 50. Eles, então, não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. Atribuíram a Jesus uma culpa que Jesus não tinha. Muitas vezes os pais lançam sobre seus filhos uma culpa que não tem fundamento. E qual é o fundamento da culpa? Irmão, o fundamento da culpa, de qualquer culpa, o fundamento da culpa sempre é Deus. É Deus que diz o que é culpa e o que não é. A palavra de Deus é o fundamento de toda culpa. O grande erro de todo pai e de toda mãe é que muitas vezes atribui ao filho uma culpa que de fato não está fundamentada na palavra de Deus. A educação sábia é aquela que abre a palavra e diz: filho, você está errado porque a palavra diz isso. E não há argumento contra a palavra de Deus. Eu até acho que muito da rebeldia do jovem é porque ele desconfia que o pai e a mãe o está educando de acordo com os caprichos pessoais deles. Se os pais e as mães pudessem mostrar: filho, isso não é capricho meu. Eu também tenho que obedecer. Você acha que é bom para mim obedecer? Eu também tenho que obedecer. Eu também tenho que baixar a cabeça para a palavra, porque eu também sou submisso à palavra, gostando ou não. E assim como eu, você precisa ser também. Se um pai e uma mãe conseguem convencer um filho disso, não existe lugar para rebeldia. Ele pode até ser rebelde, mas ele não estaria sendo rebelde especificamente contra você, mas contra a própria palavra de Deus. Ele faria aquilo que Paulo chama de dar murro em ponta de faca, não é? Na Bíblia, a expressão é recalcitrar contra os aguilhões. É uma expressão complicada, mas que significa dar murro em ponta de faca, o que realmente não resolve nada. Um jovem pode se rebelar contra os caprichos de sua educação, mas ele não pode se rebelar contra a verdade da palavra de Deus. E é isso que um pai sábio há de fazer. Os filhos precisam aprender a obedecer a palavra de Deus. Então, se um pai e uma mãe quer orientar o seu filho, ele deve orientá-lo na palavra de Deus. É a palavra que diz o que é culpa e o que não é. Então, se o filho, a culpa é essa: olha, você me desobedeceu, e aqui diz: obedeça a seu pai e a sua mãe. O pai precisa aprender a mostrar aos seus filhos que a educação dele está fundamentada na palavra de Deus. Parece que aqui não é o que José e Maria estão fazendo. Eles estão atribuindo simplesmente um capricho pessoal. Você fez a gente sofrer. Ué, eu posso fazer meus pais sofrerem e nem por isso incorrer em culpa, não é? Eu posso ser um missionário num país em guerra, por exemplo, e morrer lá. E isso vai fazer os meus pais sofrerem. E, no entanto, eu não estaria culpado se isso acontecesse. Não é verdade? Fazer os pais sofrerem não é uma culpa em si mesmo. A culpa real e a culpa verdadeira é aquela que tem fundamento na palavra de Deus. Todo pai e toda mãe deve ser um conhecedor da palavra de Deus. E agora eu quero falar sobre o exemplo de Jesus. Por que Jesus está certo? Não é tão difícil encontrar os erros de José e Maria, já que eu os conheço bem, uma vez que eu os pratiquei de certa forma, não é? Todos nós. Mas e os acertos de Jesus? Por que Jesus tem razão? Eu quero mostrar para vocês então por que Jesus está certo. E são 3 os princípios pelos quais ele está certo. O primeiro deles é que somente Deus é digno de maior honra do que os pais. E prestem atenção no que eu estou dizendo. Somente Deus é digno de maior honra do que os nossos pais. Os nossos pais são dignos de toda a honra que pudermos dar a eles. Mas Deus é digno de maior honra. No versículo 49, diz assim: ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? E é interessante aqui Jesus dizer especificamente o meu pai. Eu não sei como que José viu isso, né? De repente um filho dele, embora não fosse seu filho natural, mas um filho que ele havia criado já pelo menos há 12 anos, agora dizendo que tinha um outro pai. Na verdade, eu tenho um outro pai. E o meu pai terreno não pode se esquecer disso. E o meu pai celestial é digno de maior honra do que o meu pai terreno. Maior honra. O único lugar que Deus aceita em nossas vidas é o primeiro. O primeiro lugar não está ocupado pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu filho e nem mesmo pelo meu pai. Seguir a Jesus implica sempre em colocar Jesus no primeiro lugar de nossas vidas. Isso vai fazer de nós filhos melhores. Se Jesus for o primeiro lugar, nós seremos
ótimos filhos, com certeza, porque isso está de acordo com a vontade de Deus. Somente Deus é digno de maior honra. É isso que Jesus está dizendo. Deus merece honra. Os meus pais merecem honra, mas Deus merece mais. Essa era a grande lição. A segunda lição que Jesus nos ensina é que o filho deve aprender a se submeter. No versículo 51 diz assim: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. E o texto diz que Jesus era submisso. Ele poderia não ser. É nítido aqui que Jesus sabia mais do que Maria e José. Jesus era mais santo do que Maria e José. Ele tinha uma intimidade com Deus maior do que os seus pais. Jesus, ele em todos os sentidos, e mesmo com 12 anos, era melhor até mesmo do que os seus pais. E, no entanto, ele aprendeu a se submeter. O filho que não se dobra para os pais, ele está fadado a não se dobrar para ninguém. E é muito importante que os filhos aprendam a se submeter. Isso é importante para os filhos. Tem gente que não se submete a nada. Às vezes eu vejo um jovem, um menino, um adolescente, falar de boca cheia. Lá em casa quem fala mais alto sou eu. Já viu um jovem dizer isso? Lá em casa quem canta lá sou eu. E eu acho uma coisa muito triste. Ele acha que está abafando, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você é uma vergonha. Porque o lugar de um filho é o lugar da submissão. O filho tem que aprender a se submeter. E por que é importante aprender a se submeter? Porque você vai ter que se submeter a vida toda. Para alguma coisa você vai ter que se submeter. Por exemplo, para sua esposa e para seu marido. Se você é do tipo que briga por qualquer coisa, um dia você vai chegar em casa, tua esposa furou a gema, e aí o que? Você vai embora. Não é o que acontece hoje em dia? As pessoas vão embora por pouco, brigam por pouco, não toleram nada. É uma falta de paciência absurda, que não tem nenhuma força para suportar as pressões da vida, as pressões do relacionamento. É preciso aprender a baixar a cabeça. E nós temos que aprender para o que nós podemos e devemos abaixar a nossa cabeça. O filho deve aprender a lição da submissão. Se os pais não te entendem, então o meu conselho para o filho é: fica quieto. Ah, meu pai não me entende. Eu sugiro que venha falar comigo, É uma boa ideia. Se você acha que você está certo e teu pai está errado, vem falar comigo. Pastor, eu acho que meu pai está errado. E aí, como eu sou neutro, eu não vou favorecer nem o seu pai e nem você, eu vou ouvir com toda a paciência. De repente está mesmo. E aí deixa que eu falo com ele, tá certo? Não vai brigar com ele. Irmão, olha, eu conversei com o seu filho, se a história é como ele contou, me parece que o irmão realmente está... De repente eu converso, mas fale comigo. Não vai querer brigar e gritar com o seu pai. Se você não consegue conversar, se você não tem relação sem briga, então não brigue. Não brigue, por quê? Porque o filho precisa aprender a se submeter. No último caso, é o filho que tem que calar a boca. No último caso, é ele que tem que dobrar o pescoço. É ele que tem que abaixar a cabeça, porque Deus está, por princípio, no lugar do pai. E aqui não é questão se o pai é melhor ou pior, porque o filho realmente precisa se submeter. Jesus se submeteu, e essa é a grande lição que ele nos ensina. Nós, como filhos, também temos que aprender a nos submeter. E por fim, a última lição que eu aprendo da vida de Jesus é que eu preciso dedicar a minha vida ao crescimento. No versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia. O filho, ele está crescendo. Quer dizer que ele está no meio de um processo. E se você está no meio do processo, você tem que se dedicar ao processo. Quando uma árvore está crescendo, muitas vezes ela não dá fruto. Às vezes dá. Mas é muito comum que uma árvore no período de crescimento não dê fruto. Eu plantei uma que deu, não sei se eu contei para vocês a história da berinjela. Eu plantei berinjela em Sertãozinho quando era missionário lá no quintal da igreja. Eu plantei um monte de coisa, inclusive, no quintal da igreja. Enfim, a berinjela deu berinjela antes do tempo. Ela já era pequenininha e já dava berinjela. E aí alguém que entendia da plantação de berinjela, eu não entendo nada, nem gosto de berinjela, inclusive, mas na farra de plantar, plantei também. Enfim, alguém passou e viu: pastor, tem que tirar essa berinjela, porque a berinjela é muito pesada e o pé é muito pequeno. Ela vai estragar o pé. Tira ela,
Ah, é que bom, então já vou comer berinjela. Não, essa berinjela não é boa, pastor. Vou tentar comer, não vai dar certo. O primeiro fruto não é bom. E essa é a lição que os filhos precisam aprender. O primeiro fruto, geralmente, fora da época, muito novo, ele não é saboroso. Frutos deliciosos virão, mas eles virão no tempo certo. Hoje em dia a molecada quer as coisas, né? É para hoje. Eu quero uma moto e tem que ser hoje. O moleque tem 12 anos, já quer uma moto. Tem 13 anos, já quer namorar. Tem 12 anos, já quer fazer sexo. Não é assim que funciona? Irmãos, esses frutos são maravilhosos. Um dia você vai ter tudo. Vai ter esposa, marido, sexo. Vai viajar, vai andar pela, né? Vai pela América do Sul andando de moto. Tudo isso é maravilhoso e são frutos incríveis que Deus vai colocar em nossas vidas, mas eles são deliciosos no tempo certo. Um dos frutos mais amargos, e quem viveu essa experiência pode dizer isso, um dos frutos mais amargos que nós temos na vida, por exemplo, é um filho que nasce antes do tempo. Antes, quando você não está preparado para ele. Às vezes a menina não está preparada. O menino não está preparado para isso. Talvez aquele era um tempo de fazer outra coisa. Você tem que se dedicar ao crescimento. Vai ter filho? Vai. Você vai ter 10 filhos. E serão maravilhosos. Você vai ser muito feliz com isso. Mas no tempo certo. Jesus dedicou sua vida ao crescimento. O versículo 52 diz que ele crescia. O filho está crescendo. E por isso ele está no meio de um processo. Existe algum fruto que é melhor esperar a maturidade. Talvez alguns frutos os filhos possam colher hoje. Não é verdade? Não vou dizer, não, vou ter que esperar no futuro, tudo é para o futuro. Não, colha alguns frutos hoje, que é realmente lindo. Por exemplo, ontem sexta-feira, né? Estava jogando futebol, os meninos estavam jogando futebol aí. É um fruto muito gostoso que pode ser colhido hoje. A companhia dos seus amigos, né? Você passear com seus amigos, participar de um ministério aqui da igreja, comer pizza com a molecada, estudar e aprender coisas na escola. Há muitos frutos que você pode colher hoje. Mas algum fruto é melhor esperar para o futuro. Os filhos, um casamento, talvez até um ministério na igreja, alguns bens materiais que você gostaria tanto de ter, talvez fosse melhor esperar um pouco mais. Eles realmente são deliciosos no tempo certo. Jesus crescia, diz o texto, e essa é uma lição para nós. Se você está crescendo, dedique sua vida ao crescimento. Cresça primeiro. Quando você crescer, aí você vai colher os frutos da maturidade que você atingir. Abaixa a cabeça, vamos orar neste momento. A gente está vivendo uma época de muito conflito entre pais e filhos. Talvez os pais não entendam mesmo os seus filhos. E talvez os filhos estão muito apressados, eles querem as coisas mesmo antes da hora. Então eu quero hoje falar para pais e filhos. Você é filho? Então deixa eu te falar uma palavra. Dedique-se ao crescimento. Você é pai? Então compreenda a obra de Deus na vida dos seus filhos. Quero falar aqui agora com os pais. Pense um pouco, você que é pai. O que Deus está fazendo na vida do seu filho? Você tem que ajudar Deus, trabalhar com Ele, andar em sintonia com a vontade dEle. Você é um instrumento de Deus para abençoar teu filho. E você tem que entender o que Deus está fazendo. José e Maria não entendiam Jesus. E você está entendendo o teu filho? Você sabe o que Deus está fazendo com ele? Para onde Deus quer conduzi-lo? Você é um facilitador do Espírito Santo na vida do seu filho? A gente não educa filho por caprichos pessoais, mas educa pelos princípios da palavra de Deus. Ela é o nosso orientador. Ela orienta a nossa vida, mas também a nossa educação de filhos. Ela é o nosso paradigma, o nosso princípio. Ela é o nosso modelo de vida. Então você que é pai, assuma mesmo um compromisso de orientar o seu filho de acordo com a palavra de Deus. Acostume seu filho a ouvir a palavra de Deus, os princípios que ele deve seguir, a honestidade, a humildade. Ensine seu filho o que ele deve fazer, os caminhos que ele deve seguir em sua própria vida, e que a palavra de Deus seja o norteador, pai e mãe, na sua vida. E você que é filho, dedique-se ao crescimento.
Você está num processo ainda. Aprenda a baixar a cabeça. Se você levantar a cabeça contra o teu pai e a tua mãe, amanhã você vai estar levantando a cabeça contra outras pessoas, diante das quais você deveria ser mais humilde. O chefe da tua empresa, tua esposa, teu marido, os líderes da igreja, e muitas vezes até diante do próprio Deus. Não aprendeu a aceitar o senhorio de Deus sobre a sua vida, porque não aprendeu a baixar a cabeça nem para os pais. Como é que depois vai reconhecer que Deus tem os direitos de fazer o que faz? Então, filho, aprenda a baixar a cabeça como Jesus aprendeu. Dedique-se ao crescimento. Não é tempo de alguns frutos. Espere mais um pouco. Um dia você vai amar alguém. E o amor é um fruto maravilhoso. Mas isso vai chegar no momento certo, jovem. Um dia você vai conhecer uma pessoa maravilhosa e vai ser muito feliz com ela. Mas isso é um dia, no futuro, hoje não. Dedique-se ao crescimento, não queira colher um fruto que não é o tempo. Um dia você vai ter intimidade com alguém. E você vai viver uma real alegria com essa pessoa. Numa intimidade física. Isso é maravilhoso. Realmente é uma coisa muito boa que Deus nos deu. Mas esse fruto precisa vir no tempo certo. No tempo de Deus em sua vida. Espere, aprenda a esperar. Se nós não aprendemos a esperar e colhemos frutos, esses frutos hão de ser amargos em nossa vida. Senhor, eu coloco agora na tua presença os pais e filhos presentes hoje. E quero pedir ao Senhor, ó Deus, dê-nos sabedoria, tanto como pais como filhos, ó Pai. O Senhor que é o nosso Pai, que aprendamos, ó Deus, primeiramente a respeitar os nossos pais terrenos, mas acima de tudo respeitar o Senhor e os direitos que o Senhor tem sobre nossa vida. Abençoa nossos pais, dê sabedoria a eles. Abençoa nossos filhos, Senhor. Também dê sabedoria a eles, para que entendam que ainda estão num processo, Senhor. E precisam aprender, ó Deus, a viver. E os seus pais são peças fundamentais para que isso aconteça. Se serão ou não felizes, o relacionamento que tem hoje com os pais será determinante nisso, Senhor. Então clamo a Ti, abençoa nossos filhos. Que tenhamos jovens, adolescentes, crianças cheios do Espírito Santo, Senhor. Que possam cumprir o seu objetivo de jovens, de adolescentes, de filhos. Que aprendam a ser obedientes. Que aprendam a baixar a cabeça para aqueles que têm direito sobre eles, os seus pais. Ajuda, ó Pai, abençoe nossos jovens nesse sentido. Eu clamo a Ti. E que assim, ó Pai, tenhamos famílias que realmente venham glorificar o Teu nome. E eu clamo assim, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor.